Pai, nada é como Tu, Criador de tudo és. Nações virão, Senhor Deus, adorar a Ti, ao contemplarem tudo que Tu és em Teu Filho. Todos se prostrarão e confessarão que Ele é o Senhor, para a glória infinita, Senhor Deus, do Teu coração, que tem em Teu Filho, Senhor Pai. Ó Deus, todo o Teu prazer. Nós sabemos que nesta noite esse prazer, Senhor Pai, se derrama, Senhor Deus, sobre nossas vidas, porque nós estamos em Cristo agora. Nele nós estamos assentados à Tua direita. Ao mesmo tempo, Tu estás aqui, Senhor Deus. Tu habitas em nós na pessoa do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor Pai, nessa comunhão, ó Deus, que está além de toda a compreensão, Senhor Deus, mas que é desfrutada, Senhor Deus, pelos nossos corações, em deleite, Senhor Deus, em Ti, possam ser guiados, Senhor Deus, por toda a verdade. Que nenhum de nós, Senhor Pai, seja inimigo da verdade quando ela colocar a mão naquelas coisas, Senhor Deus, que devem sair das nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Pai, nenhum de nós se mostrar uma mente inimiga da verdade quando ela toca, Senhor Pai, naquelas convicções que são antibíblicas. Ó Deus, que tocam naquelas áreas da nossa vida, Senhor Pai, que não estão manifestando Cristo. Naquelas áreas, Senhor Pai, que precisam ser ainda, Senhor Deus, mortificadas, que nós, em vez de tomarmos o partido de qualquer coisa em nós que não reflita Cristo, nós possamos tirar a espada, Senhor Deus, e como Tu nos chamaste, mortificar, Senhor Deus, todas as coisas que não glorificam Cristo. Só aqueles que estão, Senhor Pai, com suas dívidas canceladas podem fazer isso, mas nós não faremos se nós tomarmos partido não da Tua palavra, mostrarmos inimizade em nossa mente à Tua palavra, ó Deus, e tentarmos de alguma maneira, Senhor Deus, justificar em nós algo que a Tua palavra diz é trevas, é escuridão, não flui de mim, não está refletindo o meu filho, não é o que ele é, não está refletindo o que Ele comprou na cruz, não está refletindo as bênçãos espirituais incontáveis que Ele comprou a um preço infinito. Que nós sejamos inimigos daquilo que é Teu inimigo, mesmo em nós. Que nós, Senhor Pai, sejamos inimigos, Senhor Deus, de qualquer coisa que não Te honre, mesmo na pessoa que nós mais amamos, ó Deus, no mundo, em nós mesmos, nas outras pessoas. Que a Tua beleza em Cristo seja a coisa mais preciosa para todos nós. Essa é a única razão de nós irmos à Tua palavra, contemplar quem Tu és, nos deleitar e beber desses rios, Senhor Pai, ó Deus, que jamais secarão da Tua plenitude. Que nós possamos ter isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Na quinta-feira nós olhamos para a suficiência de Cristo, uma palavra viva, né? Ele é totalmente suficiente. Fizemos isso olhando um pouco para a obra incrível de John Newton, mas hoje pela manhã nós olhamos para a suficiência da palavra de Deus, a completa suficiência. Fizemos isso olhando para 6 coisas no capítulo 19 de Salmos, não é? Cada uma das palavras que Davi usou para falar sobre a palavra de Deus, e os resultados, os 6 resultados que isso produz no homem. Então a gente viu a suficiência da palavra eterna, Cristo, Verbo de Deus, na quinta-feira, e a suficiência, por ser uma expressão de quem Ele é, da palavra escrita. Hoje nós queremos ouvir então o próprio Jesus dizendo para nós algo fundamental. Diz assim em João 14, verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo. A paz aparece 2 vezes, não é? Nesse breve verso. É um verso breve, mas você vê que Jesus falou 2 vezes a paz. E eu acho que não existe uma palavra mais popular no mundo do que paz. É uma palavra que todo mundo, ela é popular, todo mundo gosta dessa palavra, fala sobre essa palavra,
E eu acho engraçado, né? Porque ela é uma realidade impossível para o homem. Uma das coisas que os homens mais gostam de falar é uma coisa que é uma das coisas mais raras no mundo. Como eu disse, Jesus usa 2 vezes a palavra num breve verso: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Então há uma busca constante do mundo, das pessoas, por paz, por paz. Eu dou crédito nesse sentido às pessoas, dou crédito às pessoas por buscá-la, mas vamos combinar, parece que o mundo não consegue encontrar isso nunca, não é? Fala muito, mas a turbulência está em todos os homens, dentro deles, está perto deles, está ao redor deles, está além de nós e está dominando todo mundo caído. Se há uma coisa que esse mundo não conhece, nem dentro dos homens, nem fora dos homens, nem perto dos homens, nem distante dos homens, é a paz. Há uma ausência de paz pessoal, uma ausência de pessoal, e como resultado há uma ausência de paz familiar, há uma ausência de paz local, há uma ausência de paz nacional, há uma ausência de paz internacional. William James Durant, ele nasceu em 1885, morreu em 1981, quer dizer, viveu quase 100 anos, né? Ele foi um filósofo, historiador, escritor americano, e ele tem uma obra, né, em coautoria com a sua esposa, Ariel Durant, A História da Civilização. São 11 volumes, é uma obra gigantesca, gigantesca. Os últimos volumes, quando saíram, já estavam mortos. Ficaram 50 anos escrevendo essa obra, A História da Civilização, de William James Durant e da esposa dele, Ariel. E ao escrever, eles disseram, né, é uma coisa exaustiva, que nos últimos 3.500 anos, houve menos de 300 anos do que se poderia chamar de pacíficos na história do mundo. Em nível nacional, nunca houve. As sociedades estavam sempre problemáticas, né? E existem várias maneiras de demonstrar isso, mas isso seria redundante. Nós ficamos aqui falando sobre como não há paz nos bairros, não há paz nas famílias, não há paz nas casas, não há paz no mundo, não há paz nos locais de trabalho, não há paz. Isso é a realidade. Eu estava vendo, nós temos hoje a maior taxa de encarceramento de pessoas na história dos Estados Unidos. São mais de 12 milhões de pessoas presas, e nós sabemos como a filosofia de hoje é soltar as pessoas em vez de prender. Tem uma ideia de não punição, mesmo assim é essa quantidade. Então a gente enfrenta tumulto de maneira rotineira nas ruas, nas redes sociais, e ao mesmo tempo a desintegração familiar, não é? Eu acho que essa é a maior pandemia da nossa geração. As famílias foram desmanteladas. Mais da metade das crianças que nascem, por exemplo, na América, nascem sem um pai e uma mãe. Já nasce de um lar que nem começou, ou que começou e se desfez. É a verdade no Brasil. Enfim, os filhos nascem sem pai ou sem mãe, casados, ou então logo seus pais se divorciam, e onde o divórcio não ocorre, os casamentos ainda são cheios de conflitos, problemas, e no final dessa lista está a paz pessoal. Este é um mundo muito conturbado, mesmo no nível só do coração. A gente poderia imaginar que tudo está confuso, mas lá dentro, como o homem está sozinho com ele mesmo, então há um repouso, as águas estão calmas, mas não é isso que acontece. A pessoa está sozinha com ela mesma, ela está em plenos tumultos. Então você vê sempre as pessoas estão tentando encontrar paz. Eu falei um tempo atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, que eu achava engraçado, né? Porque John Lennon só falava sobre paz e fazia música a respeito de paz, mas ele, 3 amigos, fizeram um sucesso, ficaram super famosos, e eles só precisavam viver em paz para continuar famosos. Mas eles não conseguiram. 4 pessoas. Aí depois aquela pessoa que não conseguiu viver em paz com seu amigo de infância, que ficaram famosos juntos, queria ensinar o mundo sobre a paz.
Eu falei, era bem patético, mas agora, há menos de um ano atrás, o filho dele, o filho mais velho, né, disse: o meu pai era um estranho, meu pai era um bruto, nunca conheci meu pai nunca tratou eu e minha mãe de uma maneira digna. Ou seja, nós nunca tivemos pais em nossa casa. Eu nunca conheci meu pai de verdade, meu pai nunca foi um homem que viveu em paz comigo. É assim. Então sempre há pessoas tentando encontrar paz na cidade, tem gente tentando tentar paz para o Rio de Janeiro, paz nas comunidades, paz na família, paz nos relacionamentos, paz no mundo. Sempre há pessoas tentando propor algum tipo de trégua entre as partes conflitantes. Há sempre gente tentando fazer pessoas entrar em determinada trégua. As pessoas querem isso, elas querem paz em suas vidas, elas querem um pouco de tranquilidade em suas vidas, dentro delas, nos seus relacionamentos mais íntimos, nas famílias, nas comunidades e assim por diante. A paz é quase uma obsessão humana. E para quê? Para ficarem livres de problemas, para ficarem livres de estresse, estar livre das ameaças, do medo. Como é que vai ter paz se tem um vírus que meu Deus, será que o vírus vai me alcançar? O mundo tem vírus, o mundo tem morte, o mundo tem conflito, o mundo tem depressão, então, o mundo tem desespero, as pessoas têm pavor da morte. Hebreus diz que o homem com pavor da morte é escravo de Satanás. Todo mundo procura então paz. As pessoas falam sobre tentar encontrar a paz, o sossego, ou tentar fazer a paz, ou pensamos em que a lei deve manter a paz, ou os árbitros globais, as agências mundiais, não é? Estabelecer a paz. Você vê o comércio, tem que ter a Organização Mundial do Comércio para tentar parar os conflitos entre os países brigando para vender o frango dele para lá, o boi dele para cá, o celular dele para lá. Tem que ter alguém organizando, porque as pessoas ficam brigando. As pessoas buscam sua paz através da diversão, das drogas, da recreação, do entretenimento. Procuram a paz através de compras, de gastar dinheiro. Ela acha que se tivesse dinheiro, então ela via um pouco mais de paz. Então, das drogas. Outro dia alguém falou para mim assim: mas você tem que entender que as drogas, elas funcionam. Lógico que elas não funcionam para te dar paz. Você já viu alguém ter paz porque toma uma droga? Pode ser um comprimido para qualquer coisa, ou pode ser bebida. O que a droga faz é nos entorpecer. Quando o efeito dela passa, tudo passa. A pessoa estava querendo me dizer que isso funciona. Isso não funciona. Lógico, se você cheirar cocaína, tem um efeito. Se você injetar heroína, tem um efeito. Lógico que tem um efeito. Se você encher a cara de vodka, sei lá, de bebida, tem um efeito. Tem um efeito. Mas aquilo deu paz? Aquilo organizou as coisas no coração? Lógico que não. Aquilo entorpeceu a mente. Tirou as pessoas da realidade. Assim que a realidade voltar, o horror volta. É assim. Então há uma escala mais ampla. Há quem nos diga que a paz só chegará às comunidades e cidades quando houver então uma mudança social. O pessoal fala isso desde todos os tempos. E quando todos tiverem isso ou aquilo, vai viver em paz. Mentira! Não é mentira, mentira. Quando uma família tem muito dinheiro e todos na família ali têm muito dinheiro, eles brigam mais ainda por causa do dinheiro. Quando o papai morre, tem dinheiro para todo mundo, mas todo mundo começa a brigar por causa do dinheiro. Quem vai ficar com mais? Quem ficou com menos? As pessoas têm dito isso desde o início da história da humanidade. E a paz tem sido, eu vou dizer, uma completa ilusão para as pessoas. É quase inacreditável alguém que se diz cristão dizer que vai procurar no mundo ou em alguém ímpio uma ajuda para ter paz. É quase inacreditável. É ter uma fé imortal na humanidade quando ela falhou o tempo todo. E declaradamente tentar provar de que Deus não é o Deus que ele diz que ele é. Eu não acho que existe uma fé maior do que essa. A fé que é incredulidade, né? Que é não crer em Deus e ter uma fé incrível num homem, num ser humano. Ele está falhando há milhares de anos. E há uma razão para isso, não é? Entre os que não conhecem Deus, eu não sei porque que cristão fica espantado. A Bíblia diz que quem não conhece Deus não tem paz.
Diz assim Isaías 48, 22, mas os ímpios não têm paz, diz o meu Deus, não têm paz. E eu li alguns anos atrás uma avaliação da história e fazia uma pergunta: quantos tratados de paz que foram assinados na história foram quebrados de alguma forma? Sabe qual é a resposta? Todos. Todos os tratados de paz não foram obedecidos como estavam no tratado. É assim. Agora, as pessoas se contentam com uma definição de paz minimalista. Peça alguém no mundo para definir paz, e ele vai definir paz como um momento calmo, um momento tranquilo, uma trégua. Os historiadores definem isso como uma pausa, né, na batalha, mas na verdade alguns mais cínicos dizem é uma pausa só para recarregar as armas, né? Só para todo mundo colocar as munições de novo. Mas há uma paz que vem somente de Deus, é essa paz que está sendo apresentada a nós nesse dia escuro, que era aquela quinta-feira em que Jesus ia ser preso. Então vejamos uma definição bíblica dessa paz. Somente a palavra de Deus define as coisas para nós. Somente Deus, através da sua palavra, pode com autoridade apontar e dizer: isso é paz. É por isso que a gente viu, quando Davi está falando sobre um homem feliz, ele diz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios nem sabem o que é paz, como é que eles não podem definir a paz, não podem me ajudar a ter paz, e nem eles têm paz, porque Deus diz, o homem ímpio não tem paz, diz o meu Deus. Então, só a Bíblia pode falar a respeito disso. Agora, no Antigo Testamento, há uma palavra familiar nossa para paz, e a palavra é shalom. Ela é usada cerca de 250 vezes, porque é uma palavra comum entre o povo judeu, como uma saudação, durante séculos e séculos. Shalom. E começou a ser usada como saudação no livro de Juízes e em 1 Samuel. É óbvio que você vê ela antes, mas não como uma saudação. Então você vê que é bem lá no início, no livro de Juízes e 1 Samuel, faz parte da cultura judaica, então desde o início. E quando eles disseram a alguém paz, shalom, eles não estavam querendo dizer olha, que você para de brigar com a sua esposa. Não era isso, não é isso que a palavra quer dizer. Quando diz assim, shalom, pare de brigar com essa pessoa, pare de fazer isso, pare de arrumar confusão, não é isso que a palavra e que eles querem dizer. Eles não querem dizer, olha, deixe de arrumar problema com a vizinhança. Olha, shalom, para de arrumar problema na igreja. Não é isso que a saudação quer dizer. Quando eles falavam shalom para o outro, né? Para de brigar com a sua esposa, para de brigar com seu esposo, para de viver em confusão, para de fazer fofoca. Não é isso, não é o que eles queriam dizer. Shalom é uma palavra muito ampla e abrange e abrangente, e a essência significa o seguinte: é um desejo de plenitude, é um desejo de satisfação, é um desejo de realização, é aquilo da bênção de Arão, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, é a completude, é sobre isso. É algo muito maior do que simplesmente para de brigar com a sua esposa, para de arrumar confusão. Está muito, muito além disso, porque parar de brigar assim não é a paz, é a satisfação que flui daquilo para o qual nós fomos criados, a face de Deus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É um desejo de desenvolvimento e eu diria prosperidade em tudo para o que você foi criado. A sua alma foi criada. Em outras palavras, é um desejo que tudo que Deus criou para o coração do homem esteja operando em você. E é isso que o povo judeu quis dizer quando falava shalom. E eles não querem dizer, então, eu espero que você pare de brigar com a sua esposa, pare de ter problemas no casamento. Não, estão falando sobre algo muito maior, muito mais completo, muito mais pleno. Eles estão dizendo, eu desejo que você, a você tudo o que faz de um homem bendito.
um homem de fato abençoado, um homem que tem os deleites do coração satisfeitos em plenitude, em contentamento. É aquilo que Paulo disse: sei estar satisfeito. Paz, você está vendo? É isso, é sobre isso que está falando. É algo muito maior. Um homem, a nossa cultura, o mundo secular pode ter uma definição que se aproxima. Eles estão pensando em paz simplesmente não ter estresse, não ter os problemas, conseguir um momento de tranquilidade. E quando a gente chega no Novo Testamento, é outra palavra, né? Porque já o Novo Testamento é escrito em grego, eine, e, enfim, é a mesma palavra que vem o nome Irene aqui para nós, o nome feminino. É uma palavra que literalmente descreve um estado tranquilo da alma, uma alma em repouso, uma alma satisfeita. E essa é a visão bíblica da paz. Uma alma que encontrou naquilo que o Catecismo de Westminster diz na sua primeira pergunta: glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. É a alma que está se deleitando, que está satisfeita, que encontrou a razão pela qual ele existe e tudo se encaixa. E agora, fora das Escrituras, a humanidade se contentaria com muito menos do que essa definição bíblica da paz. A humanidade definiria a paz principalmente em termos negativos. Você vê aqui a definição bíblica em termos positivos: é a satisfação, é a plenitude, que o Senhor faça resplandecer a luz da sua face sobre ti e então te dê a paz. É algo positivo. Mas a paz do mundo, mesmo a paz que o mundo não consegue, ele define em termos muito, muito menores, muito mais baixos, principalmente em termos negativos. Ele fala: fica sem problema, está livre de conflitos, para não ter estresse, e seria a ausência de hostilidade, uma ausência de inquietação, da inquietação que acaba gerando temores e ansiedades, e a ausência pelo menos de conflito. A paz para o mundo é apenas a ausência daquilo que o incomoda, daquilo que está fazendo as coisas ficarem desconfortáveis. É estar livre de coisas que fazem com que ele fique com medo, com que ele fique ansioso e deprimido. A ausência dessas coisas. Então qualquer coisa que vem trazer essas coisas para ele, porque qualquer coisa traz isso para um homem sem Deus, é um horror. Pode ser um vírus. Então não ficar com medo, não ficar ansioso, não ficar deprimido, sequer é a definição bíblica de paz. Infelizmente, alguns cristãos hoje falaram que o evangelho não é capaz nem de livrar as pessoas de ficarem com medo e deprimido, e a vida ser horrível e desesperado. Mas essa nem é a definição bíblica. A definição bíblica não é a ausência do medo, da ansiedade e de ficar deprimido e triste continuamente e amargo. A definição de paz não é a ausência, é a presença de algo, é uma plenitude, não é só negativo. Mas essa é uma definição insuficiente, incompleta de paz. Sequer a gente pode levar a sério a definição do homem natural, do que é paz. Essa deve ser a definição deles, porque é tudo que eles podem imaginar. Se o mundo não tivesse essas desgraças todas, se não tivesse essa coisa no meu coração, se essas coisas fossem tiradas, esses problemas, esse estresse, então já estaria bom, já seria uma vida boa. Eles não podem imaginar as delícias perpetuamente à destra de Deus. Eles não podem imaginar o que é que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eles nem podem imaginar o que está sendo falado. Então existe apenas a possibilidade de uma espécie no mundo de pausa superficial e temporária dos problemas da vida, de uma forma que o homem pudesse ter tranquilidade. Mas o fato é que a vida, ela não é assim, não é? Jó, ele diz: o homem nasce para os problemas como as faíscas voam para cima. Você acender uma fogueira, a faísca não vai para cima, já fala assim é um homem. Ele nasce para o problema, é inevitável. Você pode fazer tudo certo, um homem como Jó, e tudo dá errado. Então neste mundo Jesus disse que você terá problemas. Jesus não veio e falou: Jó é um pessimista,
Jó veio dizer que o homem nasce para os problemas como as faíscas na fogueira sobe para cima. Não. Né? Quem disse isso foi Jó, mas o autor é o Espírito Santo. Jesus chegou e disse: no mundo tereis aflições. A mesma coisa. Vocês vão ter aflições no mundo. É esse texto que nós estamos lendo. Vocês vão ter um monte de problemas. É a natureza das pessoas caídas, que vivem no mundo caído, colidirem uma com as outras. O mundo caído é assim: todos estão esbarrando em todos achavam que o mundo tinha que ser como ele queria. Eles achavam que a esposa tinha que ser exatamente como ele queria, o esposo tinha que ser exatamente como ele queria, os filhos tinham que ser exatamente como ele queria, a escola devia ser exatamente como os pais queriam, e os filhos acham que a escola tinha que ser como eles queriam, e nós achamos que o país tinha que ser como a gente queria, e as pessoas acham que a igreja tinha que ser como elas queriam. Então as pessoas ficam se esbarrando, porque todo mundo no mundo caído, elas colidem umas com as outras. Portanto, nós temos que condescender um pouco com o mundo, porque o único tipo de paz que eles podem experimentar é uma ausência temporária de colisão. É muito negativo como eles podem definir. Eles podem sonhar com um pouquinho de ausência de conflito, alguma fuga temporária do medo da morte, da ansiedade, da depressão, até que tudo volta. Por que acontece? Você vê que as pessoas hoje, nos últimos tempos, elas estão meio assim, elas ficaram meio mais apavoradas com a morte do que elas ficavam antes, o que é muito engraçado, né? Porque agora as pessoas começaram a pensar: você não entende porque as pessoas mais velhas podem morrer. Gente, as pessoas mais velhas morrem desde todos os tempos, não é? Eu não sei se as pessoas sabem, mas meu pai tinha 70 anos de idade. Num domingo, eu estava muito gripado aqui na igreja, e meu pai me chamou ali no domingo, no final do culto, e falou assim: filho, eu estou muito preocupado com você, porque a sua gripe está muito forte, na hora da pregação você está com o pulmão muito carregado. Eu falei: eu vou tomar remédio, pai, eu vou me cuidar essa semana. Isso meu pai falou na segunda-feira, e na terça-feira ele ficou gripado, meu pai, ele estava bem de saúde, com 70 anos, ele ficou gripado. E no final de semana, antes do final de semana, ele foi internado. E a gripe virou uma pneumonia. E meu pai morreu. A vida está sempre com a morte real, próxima a todas as pessoas. Mas as pessoas achavam que não, as pessoas se enganam. E às vezes acontecem algumas coisas no mundo que as pessoas elas começam a agir como se antes morresse menos gente por ano no mundo, mas todos os dias no mundo, e esse ano, como nos outros anos, morre mais ou menos o mesmo número de pessoas, todos os anos. Não há nada que você possa fazer, disse Jesus, que vá fazer você viver mais neste mundo, mas o mundo não pode ter paz. Então, não é assim que a Bíblia fala sobre a paz. A declaração condensada mais definitiva sobre a paz que acabei de ler está aqui no capítulo 14 de João, no verso 27. A Bíblia diz muito sobre a paz, e a palavra para paz é usada, como eu disse, cerca de 250 vezes no Antigo Testamento com a palavra hebraica, mas a palavra grega é muito mais frequente do que no Antigo Testamento. Apesar dela ser muito usada no Velho Testamento, no Novo há uma explosão de paz, eu diria. Quando a Bíblia fala sobre paz, está falando sobre algo completamente diferente. Isso deve ser óbvio para você, porque quando Jesus diz: eu estou lhe dando a minha paz, deixo-vos a minha paz vos dou, é algo totalmente diferente, porque é óbvio, não é a paz. Jesus mesmo quis naquele dia, já que nós estamos na melhor definição, ele quis deixar claro: não vou lá dou como o mundo a dá. Não tem nenhuma relação. Tem um homem ali, sabe, ele é um filósofo, tem umas ideias boas para ajudar a ter paz. Jesus está dizendo: eu dou uma paz, não vou lá dou como o mundo. Não tem nenhuma relação, nem com a definição, nem com o que o mundo acha que é paz. Ele diz: não é a paz do humanismo secular, não é nem a definição, e lá você vê, eles nunca têm paz. Não há paz, diz o meu Deus. Então, o que é fascinante para mim é que no momento em que o nosso Senhor Jesus fala sobre paz, apresenta a paz, dá a sua paz, ele está concedendo aos seus seguidores, ele está no momento mais dramático da sua vida.
não é? O momento mais perturbador da sua vida. Ele estará em menos de 24 horas deixando este mundo, morrendo, e através da execução mais cruel que o mundo já fez, imaginou. Ele sabe disso. Não é porque eu, por exemplo, amanhã eu posso morrer, mas eu não sei. Eu não sei. Mas Jesus sabe que daqui a poucas horas ele vai ser morto, assassinado, da maneira mais cruel que alguém pode ser assassinado. Mas não é só isso que ele sabe. Ele sabe que nesta hora ele vai ficar debaixo da ira infinita de Deus. Se a paz dele não pode lidar com algo, seria esta noite, não é? Se a paz dele não é infinita e vitoriosa sobre todas as coisas, então essa era a hora para ele não falar em paz. Ele sabe disso, ele conhece os detalhes da taça, do cálice. Ele viveu antecipando: minha hora ainda não chegou, eu vim para uma hora, mas essa hora não chegou, mas agora ela tinha chegado. Ele sabe o que ele vai enfrentar. Ele está na noite de quinta-feira, 3 horas da tarde do dia seguinte, ele vai estar morto. Ele sabe que não será apenas crucificado, não é apenas a realidade física que vai ser pavorosa, mas que ele será separado do seu Pai, com quem ele está em comunhão desde toda a eternidade, sem nunca ter início. Vai acontecer algo que nunca aconteceu na existência eterna dele. A sua comunhão com o Pai vai ser cortada, ele será punido com ira infinita por todos os pecados de todos os eleitos, através de toda a história. Ele vai ser punido pelos pecados de Josemar, desde que Josemar nasceu até a sua morte, e de todos os eleitos, com a ira infinita que cada um desses pecados merecem. Ele sabe disso, que em menos de 24 horas é o que ele vai experimentar. Ele sabe o que está enfrentando. Ele não está indo pelo caminho da ignorância. Ele também sabe que seus discípulos estão profundamente angustiados. Por quê? Porque ele disse: eu vou morrer. E eles, nos últimos 3 anos, viveram à luz desse homem único que andou no mundo. Esse homem espantoso que comandava tempestades, ressuscitava mortos. Imaginar esse homem dizendo para você: eu estou morrendo, eu vou morrer, para onde eu vou vocês não podem ir. Então eles estavam angustiados. Um dia escuro, e no versículo 28 ele diz de novo: eu vou embora. E ele sabe que isso é preocupante para eles. Quando o capítulo 14 se abre, ele diz: parem de deixar seus corações perturbados. Então ele lhes dará um tipo de paz que porá um fim a esse coração atribulado, quando a concretização daquilo que ele veio fazer estiver feito. Você vai ver que esses homens nunca mais vão ser os mesmos. Então eu lembro que o cenário aqui é a quinta-feira à noite, na semana da paixão, e a última semana da vida do Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, e eles estão comemorando a Páscoa no cenáculo. E começando no capítulo 13, e passando pelos capítulos até o 16, o Senhor fala com os discípulos no cenáculo, o maior sermão que esse mundo já ouviu. E essa sessão está cheia aqui de promessas, surpreendentes promessas, e incomparáveis promessas que nosso Senhor diz que partirá, mas que eles receberão essas coisas, não apenas eles, os 11, porque Judas sai no capítulo 14, e não apenas os 11 verdadeiros discípulos escolhidos, mas ele diz: todos os que crerem, através do que o Espírito vai fazer, do chamado eficaz, através do que os discípulos, os apóstolos e das pessoas próximas a eles escreverão com a palavra que nós temos. Então você vê, Jesus está em paz aqui. Não é porque a bioquímica dele estava ajudando, não é porque a biologia dele estava ajudando, não é sobre isso que nós estamos falando. Parece que às vezes outro dia eu disse isso, que estamos falando em Babel, as pessoas ouvem algo e estão escutando outra coisa.
Jesus não disse, a sorte minha que hoje é o dia pior do mundo, mas a minha bioquímica é ótima, eu nasci com uma biologia que ajuda a eu ficar meio sem entender e me importar com as coisas. Portanto, esse é o legado dele para nós, para todos nós, ele está dando. Assim, no capítulo 17, depois de ter feito todas as promessas, vamos ver capítulo 13, 14, 15, 16, ele ora ao Pai, e ele pede o Pai que cumpra todas as promessas. Ele ora ao Pai, ó Pai, eu estou indo para Ti, me glorifica, dê a eles, e ele faz uma oração para que todas as promessas se cumpram na vida de todos aqueles que iriam crer, queriam ser chamados eficazmente pelo Espírito. Então, no 17, ele diz, não apenas para aqueles que estão comigo, mas para todos aqueles que crerão. No 17:9 ele diz, não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me deste. Então, portanto, essas são as promessas para todos, deixa eu falar de novo, todos os que crerem. As promessas que Jesus fez no cenáculo naquele dia não dependem de nada mais a não ser do poder infinito dele. Aquelas pessoas vão nascer de novo e vão receber aquelas bênçãos espirituais. Nos promete que ele está preparando para nós um quarto na casa do Pai dele, que nós temos uma morada, que ele nos voltará para nos levar para a glória. Ele nos promete que ele e o Pai nos darão o Espírito Santo, que vai produzir vai aplicar essas bênçãos espirituais. Ele vai aplicar de tal maneira que essas bênçãos vão ser chamadas de o fruto do Espírito. E então a gente vê que ele promete a verdade. Vocês vão ter a verdade, não só fora de vocês, mas vocês vão ter o Espírito Santo da verdade, e ele vai santificar vocês na verdade. E na hora de orar ele fala de novo, santifica-os na verdade. A tua palavra da verdade diz, o Espírito da verdade eu vou enviar a vocês. Há grandes promessas. Então ele faz algumas promessas surpreendentes, céu, recursos, e diz que o Espírito vai nos impulsionar a desejar todos esses recursos espirituais. Então ele diz, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Vocês vão ter todos os recursos do céu à disposição. Paulo chamaria isso de todas as bênçãos espirituais. E a verdade sempre estará disponível para santificar vocês. O Espírito Santo vai usar a verdade para levar vocês e santificar vocês através do ministério iluminador do Espírito Santo em você. E então ele faz essa promessa estonteante: paz, paz. Você vê, essa é uma promessa como um novo nascimento, toda sorte de... é uma promessa espiritual. É uma paz sobrenatural, pertence apenas àqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo, não tem nenhuma relação com a biologia das pessoas, a de Pedro, a de Paulo, a de Tiago, a de João, a de Tomé, eles eram só homens. Essa paz que ele está prometendo tem a ver somente com o poder do Espírito Santo. Então há 4 características dessa paz que eu quero que você veja nesse versículo. 4 características dessa paz divina e sobrenatural. Primeiro de tudo, a natureza dessa paz. A natureza da paz. Quando estamos falando de paz, do que estamos falando exatamente? Especificamente, bem, deixe eu dizer com muita simplicidade, existem 2 aspectos para isso. Um é objetivo e outro subjetivo. O subjetivo depende totalmente do objetivo, mas o objetivo cria inexoravelmente o subjetivo. Então uma paz é objetiva. Quando a gente fala objetivo, estamos falando daquilo que é fora de nós. Por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus é objetiva. Por quê? É um livro. É fora de nós, não depende do que eu estou sentindo, do que eu não estou sentindo. Se uma pessoa, hoje de manhã nós estávamos falando a respeito disso, essa é a verdade de Deus. Ontem eu tive um sonho, eu senti isso aí é subjetivo. Nós queremos a palavra objetiva de Deus. O que você sente não é a verdade, você não sente a verdade, você recebe a verdade. Não é? E há uma paz objetiva, aquela que está fora de nós, não está dentro, não é experimentada por você, está fora de você, é uma paz transacional, eu diria. Então,
é essa paz objetiva. A paz objetiva é aquela paz que está fora, e a paz subjetiva é a que está dentro de nós. É o desfrutar da paz interior. E a segunda, essa paz dentro de nós, é fruto da primeira. Como todas as coisas de nós, nossa conversão é fruto de algo feito fora de nós. Todas as coisas que nós temos é fruto de algo objetivo fora de nós, antes de ser algo subjetivo dentro de nós. Nós nascemos de novo porque Jesus morreu na cruz e comprou o nosso novo nascimento. Nós nos arrependemos, e isso acontece dentro de nós, mas porque Ele comprou isso. São toda sorte de bênçãos espirituais que Ele comprou com o seu sangue. Acontece primeiro fora de nós, depois dentro de nós. Portanto, quando falamos sobre paz, vejamos o versículo 27, vejamos como o nosso Senhor nos dá a natureza dessa paz inerente a essa declaração. Ele diz: minha paz vos dou. Isso é um depósito, é um presente, não é um mandamento. Você vê, ele não está dizendo assim: vocês vão ter que ter paz, hein? Se vocês são meus discípulos, vão ter que ter paz. Não, ele está dizendo: minha paz vos dou. É um presente, é um dom. Não tem nada a ver com minha natureza, não tem nada a ver com o que eu consigo, com o que eu não consigo. Ele está dizendo: eu vou dar algo a vocês. Ele não está pedindo para que você encontre paz. Olha, tentem encontrar paz. Façam o melhor que puderem para encontrar paz. Ele está dizendo: minha paz vos dou. Ele está dizendo: eu estou deixando essa paz, eu estou depositando ela. Você possuirá essa paz. Ela é uma realidade, é a minha paz. É um presente, é um depósito. Eu não estou mandando você tentar achar paz. Não é tentar fazer a meditação para encontrar um equilíbrio. Ele não está mandando você tentar encontrar algo. Ele está dizendo: eu dou a vocês, eu estou dando. Nosso Senhor lhes concede essa paz, e a todos os que o Pai deu a Ele. E sobre o que nós estamos falando? O que é essa paz? Talvez a melhor maneira de começar a explicar é recorrendo à paz objetiva, como está em Romanos 5, capítulo 5, verso 1, baseado na obra de Cristo, que Paulo vem descrevendo no capítulo 4, da justificação, não é? Jesus sendo entregue pelas nossas transgressões e ressuscitando para a nossa justificação, com base em sua obra completa, perfeita e plena. Paulo começa o capítulo 5 dizendo então: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós estamos falando sobre a paz com Deus. A preposição é muito importante: paz com Deus, estamos em paz com Deus. É por isso que em Efésios capítulo 6, 15, Paulo chama de o Evangelho da paz. Porque o Evangelho traz paz entre o pecador e Deus. Você vê, todo mundo que não está em Cristo é inimigo de Deus. A mente deles é inimizade contra Deus. O humanismo secular é inimizade contra Deus. Porque o Evangelho traz paz entre o pecador e Deus. Paulo diz: é o Evangelho da paz. É isso que justificação faz. Quando Deus declara você justo, quando Ele lhe atribui a justiça do seu Filho, você é declarado justo, você é justificado pela fé em Cristo e pela obra completa que Ele fez na cruz e sua ressurreição. Então Ele pagou a penalidade pelo seu pecado, e isso lhe, eu diria entre aspas, liberta entre aspas Deus para perdoar você, não é? Sendo justo, e imputar a justiça de Cristo a você. E isso é uma declaração. Você vê, é um veredicto, é algo fora de nós, é o juiz dizendo: justo. Isso não está dentro de você, é uma transação que ocorre fora de você, na cruz. Jesus depois entrou no Santo dos Santos, levando o sangue da propiciação. Então, você não estava lá, nem eu, ninguém estava. Jesus fez tudo isso sozinho, não é? Ele, como nosso representante diante do Pai, e você é justificado por Deus. Isso significa declarado justo com base unicamente no que Jesus fez, quando o Espírito Santo aplica uma das coisas que Jesus comprou para os eleitos, que é a fé dos eleitos. E a sua justiça então lhe é imputada, você está diante de Deus, portanto temos paz com Deus. Todo
cristão, se é regenerado, tem paz com Deus. Tudo. Agora, antes de você ser salvo, antes de chegar ao conhecimento de Cristo, a situação é muito, muito, muito diferente. Não é? O quão diferente é, por exemplo, se você vai em Romanos 5, no mesmo que diz que nós temos paz com Deus, no capítulo 10 diz: nós éramos inimigos de Deus. Não é só que nós não ligávamos para nós éramos inimigos de Deus. Não há paz, estamos alienados. O apóstolo Paulo diz: alienados da vida de Deus, sem Deus no mundo, inimigos de Deus, filhos da ira, separados de Deus. Nós odiamos Deus no sentido muito divino e puro. Deus nos odiava. Ele está irado com os ímpios, a Bíblia diz, a ira de Deus é derramada sobre a impiedade dos homens. A ira de Deus não é como a gente que há uma explosão. Não. Ele está falando sobre algo contínuo de Deus que é contrário ao pecado. E não separe o homem do pecado, não faça isso. Se fosse possível separar o homem do seu pecado, Deus botava então o pecado no inferno e os homens em outro lugar. Mas entenda, pecado é aquilo que os homens fazem, pensam, intentam. Não existe nenhuma separação entre o homem e seu pecado. É por isso que o homem é condenado. Então havia a alienação eterna, mais severa e permanente entre o pecador e Deus. Isso acaba para aqueles que não estão em Cristo no inferno eterno. É assim que estamos alienados de Deus, para você ver o tamanho dessa alienação. Essa é a extensão sobrenatural, final e terminal da nossa alienação. Se ela não for colocada um fim nela por aquilo que Cristo faz, então é uma inimizade e uma ira eterna. Nós éramos inimigos, Paulo diz, mas estamos reconciliados com Deus. Agora, como nós fomos reconciliados com Deus? Pela morte do seu Filho, no final do versículo 11. Portanto, através de Cristo, agora nós recebemos a reconciliação. É sobre esse tipo de paz que nós estamos falando, quando estamos falando sobre a paz objetiva da obra de Cristo. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 diz: Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E no verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não contando suas ofensas contra eles. Como Deus fez isso? Como Ele nos reconciliou? Versículo 21, Ele o fez, Cristo, que não conhecia pecado em nosso lugar. Então Ele colocou todos os meus pecados em Cristo, puniu, e ao fazer isso, Jesus não só recebeu todas as punições, todo o crédito da sua vida perfeita foi depositado em mim, e todas as bênçãos espirituais, começando a me dar o seu espírito para todas elas serem aplicadas. Então eu quero mostrar outro texto importante, que é o primeiro capítulo de Colossenses, no verso 19, que diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão nos céus. Como ele fez isso? Por ter feito a paz através do seu sangue na cruz. Outra maneira de dizer isso está no versículo 22, que diz: ele agora reconciliou você em seu corpo carnal através da morte, a fim de apresentar-lhe diante dele santo e irrepreensível. Então 21, 22 fica assim: e vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, na mente, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a reconciliação, é a paz com Deus que Romanos 5,1 estava falando. Então, desde a rebelião de Adão, nada na raça humana está a não ser num estado de beligerância para com Deus, alienado de Deus. Não é só uma culpa penal. Por isso que a salvação não é só justificação, porque o que o pecado fez não é só colocar a pena, não. O pecado no homem gerou todo tipo de afeições, não era só algo externo, era o interno. O homem é culpado pelo tribunal, culpado.
inferno, ira infinita, externa. Mas não era só isso que acontecia. Dentro do homem, o pecado estava operando o quê? Inimizade contra Deus, afeições. O homem amava a escuridão, tudo que Deus ama, o homem odiava. O pecado fez essa obra completa. A graça também vai fazer. Então toda a raça humana nasceu inimiga de Deus. Não nasceu só condenada penalmente. Ela nasceu internamente inimiga de Deus. Toda a raça humana nasceu como filhos da ira, sob o julgamento divino e em inimizade contra Deus. Nós somos inimigos de Deus por nascimento, nascemos assim e somos inimigos de Deus por escolha. Todas as afeições dos nossos corações nunca foram em direção a Deus. Nós não só nascemos condenados, não é? O pecado reinou. A humanidade e Deus estão em guerra. Todos nós viemos ao mundo em guerra com Deus e fizemos parte disso. Tiago 4 diz, a amizade com o mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Você vê o homem natural, né? A essência do que o humanismo é tão anti-Deus, que a Bíblia diz, se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus. Então, mas o evangelho da paz é a mensagem de que os inimigos podem ser reconciliados e que a paz pode ser feita através do sangue da cruz. Isso é justificação. Todo pecado é perdoado, a rebelião acabou, os inimigos se tornam amigos. Há essa coisa externa, você vê a justificação, essa paz objetiva fora de nós, transacional, mas ela compra algo que acontece dentro de nós. A inimizade acaba. Não é só que não está mais condenado, não é só isso que acontece. Acontece que a obra de Cristo, ela veio tirar a inimizade. O Espírito Santo veio habitar dentro do homem. Junto com a justificação vem a regeneração. Há algo interno acontecendo. A justificação é totalmente externa, mas a justificação sozinha não é a salvação, porque o problema do homem, na verdade, não era externo. A justificação não é um fim em si mesmo. A justificação não é um fim. O homem não está condenado, não é o fim. O problema do homem é que ele não amava a Deus, não se deleitava em Deus. A justificação é só o caminho para ele voltar a se deleitar em Deus. É por isso que Jesus não diz que ele é o caminho para o céu. Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Você vê, o objetivo é levar o homem de volta ao seu deleite, a glorificar e se deleitar em Deus. É algo interno. Aquilo que é externo é a base, é o que foi feito que vai produzir essas coisas internas. Mas o propósito, a justificação é o meio, não é o fim. O fim é nós cairmos nos braços de Deus, nos deleitando nele, como o filho se deleita no pai, como o pai se deleita no filho. Então Jesus fez as pazes ao aceitar completamente nosso castigo, e nós ficamos reconciliados. Agora temos paz com Deus para sempre. Temos paz com Deus para sempre. Em outras palavras, para sempre Deus está do nosso lado agora. Nós podemos usar as palavras de Paulo: Deus é por nós. Deus era contra nós. Deus é contra qualquer homem que não está em Cristo. Mas agora Deus é por nós. Para sempre. Para sempre nós estaremos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sempre nós vamos possuir a própria vida de Deus. Para sempre. Essa é uma realidade externa, eterna, que nunca muda. E essa paz objetiva com Deus é que cria a vida de Deus na alma do homem. Porque esse era o propósito. Esse é o fim. Então essa paz objetiva também nos proporciona uma paz subjetiva, interna. Começa esse novo coração, novas afeições, tudo novo, uma paz experiencial, um senso. Essa paz flui do quê? Porque agora eu vejo a bondade de Deus, a beleza de Deus, a misericórdia de Deus. Isso vai gerando em mim? Vai gerando em mim afeições. Eu confio totalmente nele. Isso é o quê? Traz paz. Eu me deleito nele. Isso traz paz. Eu não tenho medo do amanhã, porque ele é o meu Deus. Isso traz paz. Eu sei que ele é soberano. Isso traz paz. Eu sei. Não é que o pastor me conta, simplesmente a Bíblia me fala. Agora eu tenho testemunho interno. O meu homem interior está em sincronia com a verdade de Deus externa no livro. Então eu sei que ele é soberano, então eu sei que a minha vida está nas suas mãos, eu sei que ele escreveu todos os dias da minha vida. Isso traz o quê? Paz, quando isso é real.
descanso. E é por isso que quando nos reunimos, nós gostamos de cantar. Há um hino que nós cantamos aqui, que a tradução foi feita muito antes de eu nascer, mas é uma pena, né? Porque o hino aqui no Brasil sou feliz em Jesus, mas no original está tudo bem com a minha alma. É melhor do que sou feliz, porque sou feliz fica meio assim, não define muito. Lá no original diz, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem. E nós sabemos que quem escreveu esse hino passou por tragédias imensas. A pessoa está dizendo, minha alma está bem, está descansando. Minha alma tem um gozo nela, minha alma tem paz. É isso. E por que a gente se reúne para cantar isso? Está tudo bem com a minha alma. Você está no momento expressando, experimentando, quando a gente fala isso, essa paz subjetiva, esse deleite, é algo que está acontecendo na minha alma, como resultado daquilo que é objetivo e foi feito fora de mim, entre Cristo e o Pai. Então, eu estou reconciliado com Ele. Essa é a alegria que nós temos em estar em Cristo. Então, a justificação não é um fim, é um meio. Se a justificação não nos colocasse nos braços do Pai, então ela não teria feito nada. Porque a nossa tragédia é que nós não tínhamos prazer, gozo, alegria, paz em Deus. E nós somos chamados exatamente a essa comunhão entre o Pai e o Filho no Espírito. Esse mesmo Espírito habita em nós. Estou em Romanos capítulo 15, ao versículo 13, que diz o seguinte: agora que o Deus da esperança encha você com toda alegria e paz em vosso crer, para que você possa ter muita esperança. Isso é uma oração, isso é uma oração do apóstolo, que está dizendo, eu quero que você seja literalmente preenchido com a paz subjetiva, que todo o seu crer transborde em paz, porque esse é o resultado da reconciliação objetiva, feita por Cristo na cruz, para os eleitos. Então, Romanos 14:17 diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então o que é o reino de Deus? Você está no reino de Deus, eu estou no reino de Deus. Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, é o que Jesus fez, paz e alegria no Espírito Santo. Não está falando sobre coisa natural, sobre nossos corpos, no Espírito Santo. Você foi feito justo, e como resultado você tem paz e alegria. Então o reino de Deus é justiça, é o que Jesus fez você justo nele. E qual o resultado? Todas as suas afeições se voltaram para Deus. Agora você vê a beleza da misericórdia dele, a beleza da sua soberania, a beleza da sua santidade, a beleza da sua bondade. E quando você vê que ele te ama e que ele escreveu você na palma das suas mãos, você então está cheio de alegria e paz. É o resultado. Então o reino de Deus é essa justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então os dois são realmente inseparáveis. Se você está em paz, você tem alegria. Uma pessoa em paz tem alegria. E não existe verdadeira alegria quando não há paz. A ideia de que alguém está em paz e não está alegre é totalmente absurdo. Por isso que o apóstolo está dizendo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque você não tem como separar paz da alegria. São coisas inseparáveis. São coisas inseparáveis. Não é apenas estar disposto. Você entende o que é a paz, queridos? E a alegria, que a paz que Jesus está falando, a paz da Bíblia não é uma coisa passiva. Não é apenas estar disposto a suportar, não, vamos sofrer tudo, vamos suportar a dor, vamos suportar o nosso homem exterior, tudo está caindo, meu corpo está doendo, minha coluna está acabando, meu fígado está ruim, o homem exterior está se corrompendo, mas vamos suportar, porque nós somos pessoas que encontramos uma tranquilidade para suportar essas coisas. Não é isso não é a paz. A paz não é uma coisa passiva, só suportar. Não. Você vê que quando Paulo diz assim, o meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu homem interior está se renovando. Você vê, ele não está só ficando, ele está conseguindo se manter. Não, ele está crescendo, ele está sendo renovado. Então não é um tipo de suportar, não é isso que é a paz.
não é suportar, não é um tipo de realidade benigna. A paz que o Evangelho traz é uma paz triunfante, é uma paz agressiva, é uma paz que devora as coisas que em outro caso roubariam a paz, é uma paz que se move, é uma paz conquistadora, não é uma paz só que suporta as coisas. Paulo, quando diz assim, nós somos entregues à morte todos os dias, o que? A morte vai nos separar, isso vai dizer assim, não, nós não só somos derrotados por isso, nós somos mais do que vencedores nessas coisas, nós triunfamos sobre elas, a nossa paz engole essas coisas, ela triunfa, não é que ela suporta, nós somos mais do que vencedores, é uma paz que não apenas protege da ansiedade, do medo, da dúvida, do desespero. Muitos não creem nem nisso. Muitos hoje, tão embriagados com o humanismo secular, não acreditam que a paz de Deus protege sequer do medo, do desespero, não acreditam nisso. Mas a paz não é só isso, é muito mais do que isso, não é? A paz é uma paz que triunfa sobre isso, com coragem, com confiança, com contentamento. Essa paz aprendi a estar contente em toda situação. Você vê, é uma paz não só que benigna e passiva, ela é uma paz agressiva, é uma paz triunfante. Você deve estar experimentando. Então esse é o tipo de paz que nosso Senhor Jesus está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Antes de tudo, objetivamente, é a paz com Deus. E então, subjetivamente, a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vê, agora ele está falando sobre outra coisa quando ele diz isso. A paz de Deus que excede, não é a paz com Deus, mas é a paz de Deus. Jesus está falando, a minha paz vos dou. Ele vai dar a objetiva para que a paz de Deus esteja em nós. A paz de Deus que excede a todo entendimento vai guardar o coração e a mente. Então, é assim que ela é chamada em Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não estamos falando de nada físico, tudo bem, a outra coisa é a fonte da paz. De volta ao versículo 27, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz dele. Ele está dizendo assim, eu não vou ensinar vocês um jeito de ter paz. Eu sei uma meditação que eu não contei para vocês até hoje, que vocês vão fazer, e que na hora de maior dificuldade vocês vão fazer ela, se vocês fizerem direitinho os passos que eu estou dando, vocês vão encontrar uma certa tranquilidade. Ele não está falando isso. Eu vou ensinar vocês a paz, eu vou ensinar vocês como conquistar uma paz. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, eu vou dar a vocês. É um dom, é espiritual, é minha, é a minha paz que nunca começou, ela eternamente está em mim. Eu sou o Deus eterno, sem nada físico. Então, é essa paz, vem do céu, pertence a Deus, pertence à Trindade, é a paz de Deus. Eu não vou me demorar, não é? Porque o tempo não dá. Mas há muitos lugares na Bíblia onde você vai encontrar essa afirmação, o Deus da paz, o Deus da paz. Você vai encontrar em Romanos 15, Romanos 16, em Filipenses 4, em 1 Tessalonicenses 5, Hebreus 13, 2 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, eu podia ficar mencionando sem fim, não é? Então, mas 2 Tessalonicenses 3,16 diz assim, o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com vocês. Essa é a oração, novamente, de Paulo, né? Para que eles desfrutem abundantemente uma paz que é sobrenatural, que é a paz de Deus. Bem, veja o versículo 27, a paz que ele dá é a sua própria paz, minha paz vos dou. Outra maneira de ver isso seria ir para você ir no capítulo 16, verso 14, quando ele diz assim, quando eu enviar o Espírito Santo, ele virá, ele tomará do que é meu e revelará a você. Você vê o que o Espírito Santo faz, ele pega do que é de Jesus e revela a nós, em nosso interior. É isso que é o fruto do Espírito. Ele pega a paz de Jesus e revela dentro de nós. Ele pega a alegria de Jesus e revela dentro de nós. Ele pega todas essas
realidades de Jesus e revela em nós. Então, parte disso, eu vou enviar o Espírito Santo e ele virá e tomará do que é meu e revelará a você, é a sua paz. Portanto, a paz que temos não é a paz do mundo. Esta é a próxima declaração, é do céu. Paulo escreveu 13 cartas, pelo menos, não é? Não temos certeza se Hebreus é de Paulo, mas nas suas 12 cartas ele diz sempre graça e paz. Não existe na Bíblia graça sem paz, não existe. Hoje inventaram uma graça e um evangelho sem paz, mas na Bíblia isso não existe. A graça está sempre ligada à paz, porque a graça produz paz. A graça me leva à comunhão com Deus, tira todas as coisas que impediam, que faziam eu ser inimigo de Deus, estar debaixo da condenação de Deus, me põe em comunhão com Ele. Então é assim, Efésios 1:2, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, que ainda faz parte, no versículo 2, que faz parte das saudações do apóstolo à igreja de Éfeso, toda parte ele passa a falar dos benefícios que nós vamos gozar, não é? E ele faz com palavras que de uma forma ou de outra se veem no começo de todas as epístolas. A vós graça e paz, 2 Coríntios 1:2, a vocês graça e paz da parte de Deus, não é da parte do mundo. É o que Jesus disse, minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não é do mundo, não é da minha biologia. A vós graça e paz da parte de Deus, 2 Coríntios 1:12, Gálatas 1:3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:2, a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:3, a vocês graça e paz. Filemão 1:3, a vocês graça e paz da parte de Deus. 2 Pedro 1:2, graça e paz lhes sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus. Conhecer Deus leva a isso, não é? E Jesus. E 2 João 1:3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. 1 Timóteo 1:2, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo 1:2, Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Senhor. Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte do Deus Pai. Romanos 1:7, a todos os que estão em Roma, todos que são amados de Deus, os chamados para ser santos, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, a vós graça e paz da parte de Deus. Não há outras duas palavras em tudo quanto compõe a nossa fé que sejam mais importantes do que graça e paz. Todavia, com que superficialidade as pessoas falam a respeito disso, não é? Eu fico assustado como irresponsavelmente as pessoas separam a graça da paz e juntam a graça com tormento, com horror, sem paz. Porque qual é o alvo da graça? Por que a graça veio até nós? Para fazer a paz. A graça veio fazer a paz minha com Deus, e quando eu estou em paz com Deus, agora minha mente e meu coração olham para a beleza dele, para a bondade dele, para a misericórdia dele, para o cuidado dele para comigo. O que isso gera quando um coração sincero, um novo coração, olha para a beleza da bondade de Deus, sente alegria e paz? Queridos, a graça é o começo da nossa fé, a paz é o propósito, é o fim, a graça é o manancial, a graça é a fonte, a graça é a origem, é aquele lugar particular da montanha, onde os rios nascem, aí é a graça. A graça é um manancial, é o começo de tudo. A graça é a origem, a procedência, é a fonte de tudo na vida cristã. Entretanto, o que significa a vida cristã? O que a vida cristã produz? O que é a vida cristã? A resposta é paz com Deus, paz.
Paz da parte do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Portanto, aí nós temos a fonte e o estuário, levando para o mar, o começo e o fim, o início e o propósito. O propósito da graça é a paz. O propósito da graça é o reino de Deus, que é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Esse é o propósito. Por isso que a graça não pode ser separada da paz, porque senão a graça teria falhado no que ela veio fazer. Ela só veio produzir paz, paz com Deus, paz de Deus, paz em Deus. Então o que é a graça? É o termo notoriamente difícil de definir. Essencialmente, graça significa o favor imerecido. Nós merecemos a ira, e ela vai e faz o oposto, e nos dá algo que nós não tínhamos nenhum direito. Nós não tínhamos direito ao quê? Ao amor de Deus, a paz com Deus. Não tínhamos direito. Você é totalmente indigno, merecedor. Nós podemos chamar amor condescendente, amor que desce. Por que nós precisamos da graça e da paz? Por que o apóstolo quer que nós conheçamos isso? Por que ele usa esses termos e não outros? Por que toda a carta começa com a graça e com a paz? Por que você não pode falar do evangelho sem falar sobre essas duas coisas? A resposta nos leva imediatamente às verdades cristãs fundamentais. Ao nos desejar graça e paz, ele está dizendo a verdade acerca de nós mesmos. Vocês nasceram sem Deus no mundo e, portanto, sem paz. Vocês nasceram inimigos de Deus, portanto, sem paz, porque não há paz para o ímpio, diz o meu Deus. A graça veio para fazer vocês amigos de Deus e, portanto, terem paz. Para vocês se deleitarem no Pai como o Filho se deleita no Pai, e se deleitarem no Filho como o Filho se deleita no Filho, pelo Espírito Santo que agora habita em vocês por causa da graça. Então a verdade acerca de nós mesmos, ele está nos dizendo o que nós necessitamos da graça, que nos leve a Deus, que nos dê a paz, e que vá no sentido oposto de tudo aquilo que o homem é em pecado, não é? Ou no pecado. É por isso que ele começa assim, todas as vezes. Nós temos o Deus de paz, nós temos o Senhor da paz. E então, em Gálatas 5, nós temos o fruto do Espírito. Você vê, Jesus diz: minha paz vos dou. Depois você toda hora ouve o Deus de paz. O Deus Pai é o Deus da paz. Aí agora em Gálatas 5 você tem o Espírito Santo, e ele tem um fruto. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria e paz. Novamente, essa é a essência da Trindade. Você vê, a essência está em comunhão com a Trindade, em paz, gera o que? Alegria, gozo, paz. É o que a graça fez. Com a vida eterna na presença de Deus Trino, vem a paz divina. Aí você pode dizer assim: mas o homem pode ter Deus e não ter paz. Não é possível biblicamente, porque a vida eterna é conhecer Deus como Deus, na sua beleza, como Ele se revela, na sua plenitude. Ele é o Deus da paz. Eu devo conhecer o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus justo, o Deus santo. Ou então eu não conheço Deus. Era a mesma paz que Jesus tinha naquela noite, que o manteve calmo naquela noite de quinta-feira, sabendo que estava para acontecer menos de 24 horas depois, sabendo que os seus discípulos iam abandoná-lo, sabendo que Pedro ia negar, sabendo que ele iria para a cruz, sabendo que ele suportaria a ira de Deus. Foi a mesma calma que ele exibiu durante toda a sua vida, quando foi tratado com zombaria, desprezo. Foi um homem de dores, experimentado em sofrimento, recebeu ódio, traição, tudo imerecido. O único homem que não recebeu o que merecia no mundo foi Jesus. Ele merecia todo o bem e recebeu todo o mal, mas ele teve paz, tinha paz. De onde veio essa paz? Bem, essencialmente, a paz vem da perfeita comunhão e confiança no Pai. Por que ele podia estar em paz na noite de quinta-feira? Então anote isso na sua mente: a paz está conectada à confiança. Está conectada à confiança. Sua confiança no Pai era tão clara, tão consumada e tão completa, que Hebreus 12:2 diz: ele foi à cruz pela alegria que lhe foi proposta. Ele tinha confiança completa no plano do Pai.
Ele sabia perfeitamente que tudo que o pai estava fazendo iria glorificá-lo. Você vai ver que logo depois que ele falar isso, ele vai orar e dizer: Pai, glorifica o teu filho. Ele tinha certeza que o plano do pai, a confiança no plano perfeito do pai para manifestar a sua glória infinita estava em andamento, mesmo que isso incluísse a cruz. É isso que é a fonte da paz, é a comunhão e confiança infinita que há entre as pessoas da Santíssima Trindade, o deleite. Então, quando Jesus estava diante de Pilatos era uma pessoa muito perturbada, Pilatos estava confuso, Pilatos estava ficando perturbado, desorientado, meio desconectado com a realidade, e ele não sabia lidar com Jesus, com a situação. Então, finalmente, frustrado, no capítulo 19 de João, no verso 10, Pilatos diz a Jesus assim: você não fala comigo, você não vai responder nada. O próprio Pilatos estava muito ansioso naquele dia, a mulher dele teve sonhos, os judeus queriam algo, estava um dia confuso, ele está literalmente indignado que Jesus não entende quem ele é. Ele está dizendo: você não sabe quem eu sou, você não sabe que eu tenho poder, você não sabe que a sua vida está nas minhas mãos, você não sabe que eu posso fazer qualquer coisa com você, você está calado, será que você não percebe? E você não fala comigo, você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar, você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar, você não sabe que você está nas minhas mãos. E a calma impressionante de Jesus se conflita com essa agitação de Pilatos. Jesus responde a Pilatos assim: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Você está vendo? Ele está dizendo: eu vou para a cruz, mas Pilatos, não é porque você quer. Você vê qual é a calma de Jesus? É a confiança de que a vida dele, o plano não está nas mãos de Pilatos, ou de Judas, ou dos judeus, mas do seu pai, do seu pai. É assim, queridos, essa paz flui dessa comunhão verdadeira que o Evangelho produz, em que Deus não é só uma informação teológica, Deus é o centro dos nossos novos corações. Nós sabemos que nossa vida não está nas mãos de nenhum vírus, de uma divisão celular errada, ou de um ladrão que pode nos dar um tiro. Se nós podemos falar o que Jesus pode falar, nenhuma autoridade, Pilatos, você teria se não fosse dada a você pelo meu Pai. Portanto, você vai fazer ou não fazer, dependendo do que o meu Pai quer. Isso é verdade sobre os vírus, é verdade sobre carros, é verdade sobre bandidos. Essa confiança, o que você vai fazer comigo é o que Deus quer que aconteça. O que vai acontecer, Pilatos, não é o teu plano, é o plano de Deus. É por isso que eu estou lhe dizendo que a paz que ele dá é a paz que é construída não apenas na realidade externa da justificação, mas na realidade interna de um Deus em quem se pode confiar. Se a inimizade acabou, se a paz objetiva externa foi feita, então agora eu olho para esse Deus que se pode confiar, esse Deus que é belo, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é totalmente sábio, esse Deus que no meu coração olha e diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Você não precisa saber as coisas. Paulo diz assim: eu não sei se vou morrer ou viver, mas não importa, não importa, a minha paz não vai vir de eu saber, vai morrer ou não vai morrer, isso não importa, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa confiança, você vê, a paz está enraizada na confiança no caráter de Deus. E aqui a paz subjetiva começa a se tornar realmente forte. E é assim que Paulo disse aos Tessalonicenses, enquanto eu li, que quero orar para que você esteja cheio de paz em vosso crer. Essa paz, ela não é criada no vácuo, querido. Não é o resultado da manipulação da mente. Não é resultado da manipulação do conselheiro no aconselhado, não, do pastor, não é jogos mentais. Essa paz não é um truque psicológico, não é um truque de autoconvencimento, não é um jogo psicológico, não. Jesus diz: veja, eu estou dando a vocês a minha paz, a paz que eu possuo na face de Pilatos.
Sabe aquela paz que eu vou dizer para Pilatos: nenhum poder teria sido dado a você para me matar, se o meu Pai não tivesse concedido. Eu estou dando a vocês a paz que eu estou tendo agora em face da cruz. A paz que eu estou tendo, mesmo sabendo da horrível separação que eu vou experimentar do meu Pai, mas eu posso olhar para mais para frente, e pela alegria que Ele me propôs, eu confio tanto na alegria proposta, que eu posso ir em frente. Eu estou em paz, em face do pecado que vai ser colocado sobre mim. Esta é a minha paz que eu estou dando a vocês. Isso deve ser óbvio, se a Trindade vive em nós, e a presença da Trindade é a nossa vida, se a vida eterna é conhecer e se relacionar e experimentar Deus, então nós possuímos os atributos comunicáveis que a Trindade continuamente está comunicando às nossas almas, ao nosso homem interior, não ao nosso físico. Não está disponível para mais ninguém. É por isso que a Bíblia diz: não há paz para o ímpio, diz meu Deus, não há paz, porque só há paz na comunhão da bendita Trindade. Se você está em comunhão com ela, então essa paz flui. Se não está, não flui. Então a natureza da paz, a fonte da paz, e aí a transcendência da paz. Ele diz: não como o mundo dá, eu dou a você. Não como o mundo dá, eu dou a você. Essa paz de Deus não se encontra no reino humano. Você vê que fracasso é um cristão buscar a paz com os ímpios. A paz sequer existe no reino humano. Não existe. Transcende tudo o que o mundo oferece, transcende todas as ideias humanas, transcende toda a biologia e química e física, transcende os truques psicológicos, convencimentos psicológicos, porque toda a paz que essas coisas supostamente podem dar no mundo é algo temporário. Se falassem assim: saiu a vacina para o vírus, o mundo ia fazer que tranquilidade. É só até o médico dizer: rapaz, descobri uma doença em você. Então outro vírus atacou. Você está com a doença tal, pronto, a paz. Você vê, é algo temporário, é um alívio tolo. Então o pecado, a pseudo-paz do mundo, a pseudo-paz do mundo é a felicidade da ignorância. Se você falar assim: pastor, você acredita que existe um tipo de paz? Não a paz, a verdadeira paz, mas há um tipo de paz. Existe a paz da ignorância, é a felicidade da ignorância. Um escritor muito antigo, um puritano, escreveu assim: os iníquos podem ter algo que se parece com paz, mas não é. Eles podem ser destemidos e estúpidos, mas há uma grande diferença entre uma consciência estupefata e uma consciência pacificada. Esta é a paz do diabo. Ele balança o homem no berço da segurança. Ele grita: paz, paz, quando os homens estão na beira do precipício do inferno. A aparente paz que um pecador tem não é a do conhecimento da sua felicidade, mas da ignorância do seu perigo. Então, o homem pode desfrutar paz só pela ignorância, uma suposta paz. Ele não quer pensar na morte, ele não pensa na morte, ele finge que é imortal, isso é ignorância, então ele fica bem. Se ele consegue manter, através de jogos mentais, de entretenimento, toda a ideia de coisas ruins que vão acontecer. Então ele esquece disso tudo, ele se entorpece, né? Ele tenta ser ignorante da realidade para ele se sentir melhor. Isso não é paz, né? Então eu digo que a pseudo-paz do mundo é a paz da ignorância. Não pense na morte, não pense nos patógenos que podem causar a morte, não pense em nada, pense só em coisas boas, tenta manter a sua mente tranquila, pensamentos positivos, não pense em nada que não seja positivo, e você está tentando criar uma paz da ignorância. No mundo tereis aflições. Então, outro dia eu estava vendo alguém que tinha perdido o marido, não é? E estava uma pessoa conversando com essa pessoa, uma pessoa que trabalha em clínicas onde a pessoa está lá só para, não tem mais nada para ser feito, só para ter uma morte
sem dor e sem muito sofrimento, e aquela pessoa que trabalha tentando fazer as pessoas que estão nessa clínica se sentirem bem, né, melhor diante dessa situação, abraçou essa pessoa e disse assim: bem, você sabe, tudo vai ficar bem, porque apenas foi adicionado outro anjo no céu, porque o marido dela tinha morrido. Eu vi aquilo, né, eu estava vendo, e eu pensei assim que as pessoas lidam com a dor no mundo. Você vê, essa é a paz da ignorância. Aquela pessoa disse isso: foi acrescentado mais um anjo no céu. Se você perguntasse ela assim, baseado em que você está dizendo que foi acrescentado um anjo no céu? Ela dizia: sei lá, assim, virou um anjo. Ela não tem nenhuma base. Aquilo é a paz da ignorância. Ela não tem nenhuma base para falar aquilo. Ela mesma nunca tinha pensado profundamente naquilo. É só uma coisa que você diz para as pessoas se sentirem bem. Isso é a essência do que o homem faz, não é? Mais um anjo foi adicionado. Você vê isso quando morre alguém importante, né? Ele está lá em cima tocando as suas músicas. Agora morre lá um cantor, aí a pessoa diz assim na televisão: agora ele está lá em cima tocando o seu violão e está olhando para nós. Pergunta assim: baseado em que você acha que essa pessoa está lá em cima tocando violão e olhando para nós? Ela vai dizer assim: baseado naquilo, nada, assim, é que eu acho que é assim que acontece. Assim. É baseado na ignorância. Essa é a paz. Infelizmente, alguns cristãos também vão por um caminho assim. Se isso conforta alguém, faz o meu ponto. Você vê, a única suposta falsa paz que o homem natural pode ter é baseada na ignorância, no entorpecimento. As pessoas ficam felizes em escolher uma resposta estúpida para sentir um pouco de alívio. Ele está lá em cima olhando e virou um anjo, está cantando. E se você perguntar baseado em quê? A pessoa não tem base nenhuma, ela só está falando aquilo porque ela achou que aquelas palavras vão fazer as pessoas se sentirem melhor. E eu não estou nem denegrindo a mulher que estava querendo tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o homem que não conhece Deus tenta fazer o que pode. Mas é aquilo que o puritano disse: o diabo embala as pessoas com essas palavras vazias na beira do inferno. E vão dizer para você: você acha que essa do anjo aí é fraca? Não é? Isso realmente é ridículo. Mas as pessoas vão falar outras palavras para você que você gosta de ouvir. Você é capaz. Você tem que acreditar mais em você mesmo. Você tem que parar de dizer não para você mesmo e fazer mais a sua vontade. Então, tudo isso são enganos. Você é uma pessoa incrível. Você tem que se valorizar mais para você encontrar descanso e paz. Você tem que pensar mais em você mesmo. Você tem que elevar a sua estima. Então, é a mesma coisa de falar que o outro é um anjo tocando violão no céu. Está baseado em que aquilo? É uma mentira, é um engano. Mas muita gente se sente melhor. Muita gente até paga para ouvir isso. E muita gente acha que isso realmente podia ser colocado junto com o Evangelho. Só mostra que você não conhece o Evangelho. Então ouvimos a natureza da paz, a fonte da paz. E a terceira coisa é dizer que esta é uma paz transcendente. Ela é de Deus, ela está em Deus. Ela nunca começou a existir. Ela é a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o tipo de paz que o mundo fala em sua fantasia superficial, estúpida e ignorante. A Bíblia enfatiza que a paz do mundo não existe. Isaías 48, 22. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz nenhuma. Isaías 57, 21. Não há paz, diz meu Deus, para os ímpios. Jeremias 6,14. Deus exorta os falsos profetas que curam o sofrimento das pessoas, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso acontece quando as pessoas só querem fazer as pessoas se sentirem bem, não é? E Jesus, olhando para Jerusalém, disse assim: se você soubesse hoje, até vocês, as coisas que promovem a paz, mas vocês nunca souberam. Mas agora elas foram escondidas dos olhos de vocês. Não há nenhuma paz para vocês.
Ele está dizendo o seguinte: se eu estou escondido dos seus olhos, então vocês não conhecem o caminho da paz. No fim dos tempos, em 1 Tessalonicenses 5, os incrédulos vão dizer: paz e segurança, paz e segurança. Paulo diz: e a destruição lhes sobrevirá repentinamente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e eles não escaparão. Você vê, essa coisa vai, essa ignorância vai no homem até o fim. Paulo está dizendo assim: nos últimos instantes as pessoas vão estar dizendo paz, paz e segurança, então haverá repentina destruição. Você não pode encontrar a verdadeira paz na ignorância, queridos, ou na fantasia. Ela está disponível apenas em Cristo. Minha paz vos dou, graça e paz da parte do nosso Senhor. A paz objetiva, feita na cruz, a justificação e a paz dentro de nós, a paz de Deus. As pessoas não têm paz. Não é que as pessoas do humanismo vão ajudar, mas não conseguem levar até o fim. Elas não têm paz. Elas não conhecem o caminho da paz. Isso não é apenas uma questão emocional, queridos. O fato de nenhum homem ter paz não é uma questão emocional. Alguém teria a emoção certa, o psicológico certo. Não é uma questão emocional, não é um problema psicológico. Isso não é uma questão circunstancial. Isso é uma questão teológica. Isso é uma questão espiritual, porque somente aqueles que conhecem Jesus Cristo podem ter paz com Deus, e por isso a paz de Deus é uma questão teológica, é uma questão espiritual. Demônios não têm paz, homens fora de Deus não têm paz. Isso nos leva ao último ponto, a natureza da paz. Nós vimos a natureza da paz, a fonte da paz, a transcendência da paz, e o fim é o abraçar da paz. Você pode dizer: espere um pouco. O que você quer dizer com a busca da paz, o abraçar da paz? Não é um comando, você disse, é só uma dádiva. É verdade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como assim? Mas Jesus diz uma outra coisa no final, diz assim: não se turbe os vossos corações, não tenham medo. Mesmo com todas essas promessas incríveis de paz, não é realidade que há pessoas que simplesmente achavam que a paz é uma coisa que cai na sua cabeça. Não é assim que Deus faz as coisas. Nós crescemos de um grau de glória para outro quando contemplamos a glória de Deus na face de Cristo através das Escrituras. Deus nos dá todas as coisas e nos dá os meios e a fome interna que nos leva naquela direção. Então, não é nada estranho que Jesus diz: eu me dei a paz a vocês. Agora, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Há sempre uma apropriação, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos faz nos apropriarmos de toda a sorte de bênçãos espirituais, e ele faz inexoravelmente. Ou seja, se ele habita em nós, é o que ele vai fazer. Seria ridículo você dizer que o Espírito Santo foi alguém, mas não conseguiu produzir o chamado eficaz. Ele vai fazer, vai levar ao arrependimento, e vai levar a essas fontes infinitas daquilo que Jesus comprou para nós. Então ele nos leva à apropriação. Todos os recursos do céu estão disponíveis, e nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a cada vez mais olhar para Deus, olhar para a sua bondade, para a sua misericórdia, para quem Ele é. Isso gera cada vez mais confiança, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda os nossos corações e nossas mentes. Nós acessamos isso. Você procura nas Escrituras, você é um estudante diligente. Não é porque a Bíblia diz: vocês agora vão me conhecer, que a gente fica sentado esperando simplesmente um conhecimento cair nas nossas mentes. Ele nos promete a habitação do Espírito Santo, mas somos ordenados a andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Não é porque isso é uma condição, mas é porque isso é o resultado da habitação do Espírito em nós. Isso não deveria nos surpreender, porque o Senhor prometeu salvação e vida eterna, mas todos aqueles que vão ter vida eterna vão crer
Ou seja, se o Espírito Santo, ele me regenera, então depois eu creio, então depois eu me arrependo. Então você vê, eu fui colocado em movimento, meu homem interior. O Salmo 34:14 diz isso, não é? Fala a respeito disso. 1 Pedro 3:11, Isaías 26:13 revela que esses são o caminho. 1 Pedro 3:11 diz: aparte-te do mal e faça o bem, busque a paz. Se a paz é o fluir de tudo aquilo que eu vejo em Deus, como filho ver um pai, então eu busco estar contemplando Deus. É algo que o Espírito Santo me leva. Ele produz o fruto do Espírito, me levando a contemplar a beleza de Deus em Cristo. E Isaías 26:13-4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Você vê, o Espírito Santo leva nossas mentes, corações a Deus, e elas contemplam Deus, e elas estão firmes nessa contemplação verdadeira. E o que acontece? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor teu Deus é uma rocha eterna. Eu disse, Jesus podia estar ali em paz diante de toda aquela coisa, porque ele confiava no seu Pai, em tudo que o Pai planejou. É assim que o Espírito Santo nos leva à paz, nos leva a confiar em Deus, nos deleitar em Deus. Ele tem os meios de fazer isso. Isaías 32:17 liga a experiência da paz a justiça que nos foi imputada e que é aplicada a nós. O efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. E 2 Pedro 3,14 diz: porque, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Tiago 3 diz que a justiça e a paz são inseparáveis, mas eu quero encerrar falando como Jesus diz que isso opera em nós, em Mateus 6. Em Mateus 6, você conhece a passagem, no versículo 25, Jesus diz: por esse motivo eu lhes digo, parem de se preocupar. Parem de se preocupar com a sua vida, não se preocupe com os seus corpos, não se preocupe se vocês vão morrer ou viver, não se preocupe com o que vocês vão vestir, não se preocupe com o que vocês vão comer. Então ele passa por toda essa litania de coisas. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das plantas. Preocupar-se não vai ajudar vocês. Vocês não podem adicionar um único dia, uma única hora à vida de vocês, no versículo 27. E está dizendo: por que você está preocupado com suas roupas? Veja como ele veste os lírios do campo, com mais glória do que Salomão. Se Deus cuida da grama e das plantas, você não acha que ele vai cuidar de você, uma vez que são temporários e você é eterno? E é assim que os pagãos são, mas vocês não são assim. Busquem seu Pai no céu, e Ele sabe o que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, não se preocupe com o amanhã cuidará de si mesmo. Todo dia tem os seus problemas suficientes. Você não precisa se importar com o que não aconteceu. Então, qual é o positivo aqui? Ele vai dizer: busquem primeiro o reino de Deus. Nós, com a alegria, nós não buscamos a alegria, nós não buscamos a paz, nós buscamos Deus. E a alegria e paz é o resultado. O que a salvação fez é nos dar um coração sedento por Deus. E quando nós buscamos Deus, nós temos aquilo que Deus é fluindo em nós: paz, alegria. A Bíblia nunca diz busque a paz, simplesmente, ou busque a alegria. Não, busque Deus. Felizes são aqueles que buscam Deus. Então, quando você segue o caminho da paz, você encontra, quando você busca Deus, você encontra no caminho, nessa trilha, paz. Não se preocupe, busque a justiça e você encontra paz. Busque a beleza de Deus e você encontra a alegria. Mas uma coisa é você ter a consciência afirmativa e não acusadora. Essa é outra mensagem, né? Não é a mensagem de hoje. Mas
Paulo diz em Filipenses 4,4: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos, que a sua mansidão ou o seu espírito gentil sejam conhecidos de todos os homens. O Senhor está próximo. Viva em constante alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Estou lhes dizendo novamente, alegrai-vos. Mas no versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e pela súplica, deixe seus pedidos serem conhecidos a Deus, e a paz de Deus. Você vê, nós já sabemos sobre a paz com Deus, como vimos em Romanos 5, e a paz de Deus que vence todas as coisas, que excede a todo entendimento. Não é como o mundo, como Jesus disse: eu deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não como a mundo dá. A paz de Deus guardará vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Então você vê, alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se nele. Quando você se alegra em Deus, quando ele é o objeto da sua alegria, então o que flui a alegria é paz. Então ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. É apenas uma coisa incrível, não é? Parem de ficar ansiosos por qualquer coisa. Você vai buscar a face de Deus. E agora ele introduz esse componente crítico. Você vai a Deus em meio a todos esses problemas e contempla ele como Jesus contemplou ele naquela quinta-feira. Não é totalmente confiável, não é? E você simplesmente a fé não é simplesmente algo que você recebe e cai sobre você. Você vê que Jesus falou para você pensar. Pense, olhe para os pássaros. A nossa fé, ela cresce na meditação em tudo que Deus é. Nossos novos corações agora podem fazer isso. Então não é algo flutuando no espaço, queridos. Essa fé que nos conecta a todas essas coisas, não é pensar sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a beleza de Deus. E quanto mais você lê e medita e mergulha em Deus, isso é produzido. E então, quando Paulo fala as últimas palavras, ele está falando sobre isso. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, tudo que for verdade, tudo que é sobre Deus, tudo que no mundo é verdadeiro, mas tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bom, de boa fama, se for excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está falando: pensem em Deus de todas as formas. Pense nessas coisas. Você está pensando em Deus, porque todas essas coisas só são encontradas verdadeiramente em Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é gracioso, tudo que é digno de louvor. E quando você pensa em Deus de todas essas formas, você enche a sua vida, a sua mente. Paulo diz: tudo que vocês aprenderam, Filipenses 4,9, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O que eles viram em paz? Em Paulo, viram Paulo sendo um homem transbordando de Deus, de pensar em tudo que é puro, amável, de boa forma, tudo que só pode ser encontrado em Deus. E então, eu mencionei Isaías 26,3, você manterá em perfeita paz aquele cuja mente está fixa em ti. Paulo está dizendo mesmo que Isaías, de outra forma, pense no que é puro, amável, de boa forma, se há algum louvor, e ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Está sim, porque é isso que o Espírito Santo faz, nos leva a nossa mente ficar fixa em Deus. É isso, flui em paz e alegria. A paz perfeita é o produto da perfeita confiança em Deus, e a perfeita confiança é o resultado do perfeito conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você confia em Deus, e mais obviamente você desfruta da alegria e da paz em Deus. Quanto mais você confia nele, mais ansiosamente você quer conhecer mais dele, e mais paz flui, inunda a sua alma. Então, tudo que é amável, puro, de boa forma, nisso pensar, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Não é de surpreender que eu não tenha passado mais
lentamente por cada parte desse verso. Nós não poderíamos acabar hoje. Tudo é incrível. E tendo dito exatamente essa quantidade escassa, nós chegamos ao fim. Há mais dons que Cristo nos prometeu nessa passagem, mas nenhum é mais abrangente, grandioso do que esse breve verso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Come to